Leitura do livro Inteligência de Talentos, capítulo 9. Esse é o último capítulo, depois a gente só tem o apêndice. 9. Como fazer a medição funcionar. Neste livro, analisamos e explicamos alguns dos meandros para produzir uma boa inteligência de talentos. Apresentamos as complexidades da medição de talentos e, ao mesmo tempo, mostramos como, com pouca compreensão sobre o assunto, muitas das soluções podem ser simples. Argumentamos também que, se for para a medição de talentos funcionar, não se pode presumir que este funcionamento esteja garantido ou tratar a medição como uma atividade periférica. Todas as empresas utilizam medições em certa medida, mesmo que seja apenas sob a forma de entrevistas informais não estruturadas. As medições lhe fornecem alguma ajuda muito necessária, fundamentando suas decisões sobre pessoal em evidências. Quando bem feitas, as medições podem aperfeiçoar os processos de seleção, resultando em melhor desempenho no trabalho, aceleração do tempo para atingir e produtividade total, bem como taxas reduzidas de insucesso e de rotatividade dos empregados. No entanto, em muitas empresas, se não na maioria, as medições não estão funcionando bem e não estão tendo o impacto que deveriam. Muitas vezes falta conhecimento e compreensão. Ou o indicador errado é medido, ou é avaliado utilizando-se o tipo errado de ferramenta, ou ainda é utilizado da maneira errada. Outras vezes, os resultados das medições são utilizados de forma limitada. Este livro, portanto, nasceu em parte por causa da frustração em repetidas ocasiões de ficarmos nos perguntando como as empresas não conseguem fazer corretamente algo que é tão fundamental. Isto também é fundamental. Pode, pode não ser a atividade de destaque do RH, mas as medições servem de base para boa parte, se não a maior, da atividade de gestão de talento e desenvolvimento. Mas elas só conseguem fazer isso se funcionar. Para piorar nossa frustração, há o fato de saber que as soluções necessárias para que as medições funcionem não são difíceis ou caras. Trata-se principalmente de saber o que fazer e ter a vontade de fazê-lo. Está ao alcance e competência das empresas fazer as medições funcionarem. É uma oportunidade esperando para ser aproveitada. Dados os crescentes desafios que as empresas enfrentam em relação aos talentos, esta é uma oportunidade que precisam aproveitar. 4 etapas para fazer as medições funcionarem. Nos capítulos anteriores, estabelecemos um plano sobre o que as organizações precisam fazer. Apresentamos as questões do que esperamos ter sido um formato lógico. Concentramos-nos primeiramente em como assegurar que os indicadores certos fossem medidos. Em seguida, tratamos de quais ferramentas utilizar e, finalmente, analisamos como implantar as medições e extrair o máximo valor das informações colhidas. Estamos cientes, porém, que as empresas talvez não possam se dar ao luxo de fazer as coisas nessa ordem. Elas já podem estar com processos de medição em andamento e talvez não tenham nem os recursos, nem a margem de manobra política para mudar muito. Assim, nessas situações, como as empresas deveriam proceder? Etapa 1. Tornar-se um consumidor informado. A primeira etapa para qualquer empresa é tornar-se um consumidor informado. Não se trata de ser um especialista ou de ter acesso a um conhecimento especializado. Trata-se de fazer as perguntas certas e de olhar para as questões certas. Trata-se de conseguir separar uma boa ferramenta de uma ruim e de conseguir enxergar além da próxima moda em termos de medição ou mito do tipo inteligência emocional. Mais especificamente,
Utilize um guia, como guia, os capítulos 2 e 3 para compreender melhor que fatores ou sinais de talentos você necessita medir, sem se esquecer da validade incremental. Atualmente, as empresas dependem em grande parte de seus fornecedores de medição para entender sua própria demanda por eles. Isso precisa mudar. Leia o capítulo 4 para ajudá-los a conhecer os tipos de ferramentas disponíveis. Consulte as orientações para compreender a validade estatística no capítulo 5 e o apêndice para ajudar a definir o que perguntar sobre as ferramentas no intuito de determinar se elas podem funcionar da forma que necessita. E lembre-se, não aceite aquilo que lhe é dito. Fique atento ao viés da informação e peça para ver provas de que as medições e métodos efetivamente funcionam. Etapa 2: implantar as primeiras bases. No capítulo 6, descrevemos 4 bases para fazer as medições funcionarem. Mas, se o seu espaço de manobra for limitado, concentre-se apenas nas 3 primeiras. Elas são relativamente fáceis de implantar e podem ajudar a fornecer os dados que precisa, a fim de ter as justificativas para atuar no estabelecimento de quarta base. Mesmo que ainda não tenha feito isso, tome coragem e faça e comece agora. Colete os dados de forma centralizada. Você não precisa de um sistema sofisticado. Uma planilha simples já é o suficiente. E lembre-se de não coletar apenas resultados de medições, mas também outras informações essenciais, como avaliações de desempenho e rotatividade de funcionários. Utilize sempre que possível os mesmos tipos de dados para avaliar os mesmos indicadores em toda a empresa. Verifique os impactos das medições. Procure confirmar que funcionam, que conseguem prever o sucesso e que tenham o impacto que devem. Conhecemos muitas empresas que vêm utilizando as mesmas ferramentas por um longo tempo, mas não são mas que são incapazes de responder à pergunta básica: como vocês sabem que elas funcionam? Isso é claramente um mau negócio, principalmente porque, se estiver coletando resultados e pontuações de desempenho, a condução de uma avaliação é simples e rápida de fazer. Os processos e ferramentas de medição são instrumentos de precisão que necessitam de um ajuste fino e não se deve esperar que funcionem perfeitamente logo que saiam da caixa. Isso significa utilizar os resultados das medições e a avaliação de seu funcionamento para ajustar, aperfeiçoar e melhorar. Etapa 3: assegurar a utilização adequada. Não há como fugir disso. Cedo ou tarde, a quarta base do capítulo 6, assegurar a utilização adequada, deve ser estabelecida. Temos visto empresas que falam com orgulho de sua longa história de utilização de medição de talentos, mas que não fizeram quase nada para assegurar que os resultados das medições de talentos estejam sendo utilizados adequadamente, assim para assegurar a utilização adequada. Caso esteja começando um novo processo de medição ou fazendo alterações em algum existente, comece pequeno, talvez com uma experiência em uma parte da empresa. Faça de forma simples e faça direito. É melhor utilizar menos métodos de medição e usá-los de forma eficaz do que utilizar muito deles, mas de forma incorreta. Faça a entrevista direito. Trata-se de um dos métodos básicos de medição e que se utiliza com mais frequência. Se puder, evite sistemas de entrevistas genéricas e entrevistas totalmente estruturadas e crie um processo simples e claro, ver capítulo 7. Concentre-se em como são tomadas as decisões de pessoal. Forneça orientações claras sobre como utilizar os resultados de medição e crie um sistema de prestação de contas quanto à qualidade dessas decisões e de como as medições são utilizadas. Controle e acompanhe as decisões de contratação e promoção e reavalie a decisão original. Ver o capítulo 7. Utilize o modelo de 3C para ajudar a empresa a pensar sobre algumas das complexidades envolvidas.
torne-o automático aos gerentes perguntar para cada qualidade ou habilidade os contextos, consequências e conselhos. Ver capítulo 7. Introduza essa terminologia em todos os relatórios de avaliação. Faça a transição da identificação de talentos à correspondência de talento. Concentre-se menos em saber se as pessoas são boas e mais em saber no que elas são boas. E certifique-se de que o conceito de adequação seja amplo. Não se trata apenas de adequação pessoa-função, mas também da adequação pessoa-organização, pessoa-equipe e pessoa-gestor. Ver capítulo 3. Torne a adequação parte central dos processos de recrutamento e promoção. Isso não tem de ser complicado. Na verdade, é melhor fazê-lo de uma forma simples do que não fazê-lo. Etapa 4. Fazer mais do que apenas medir. A última etapa trata de utilizar os resultados de medição a fim de fazer mais do que apenas fornecer informações para as decisões individuais sobre pessoal e desenvolvimento. Trata-se de utilizá-los para transformar seus dados administrativos sobre talentos em uma verdadeira inteligência de talentos. Faça a interligação dos resultados com outros dados de pessoal e utilize a informação para orientar outros processos de pessoal. Transforme seus dados em uma inteligência de talentos. A informação é a moeda da compreensão e a utilização dos dados de medições pode ajudar as empresas a melhorar seu desempenho geral. Meça mais do que um tipo de desempenho, pressione e permita que o mercado desenvolva melhores medições para melhorar a sua empresa. Transformando o mercado. A realização dessas 4 etapas permitirá nada menos do que transformar o valor e o impacto da medição de talentos em uma empresa. E, ao fazê-lo, também dará a seus processos de gestão de talento e de desenvolvimento com chance de brigar pelo sucesso nos desafios que enfrentam. Além disso, se muitas empresas realizarem essas etapas, isso permitirá mais do que apenas fazer as medições funcionarem. Em termos individuais, isso transformará o mercado. E o mercado realmente precisa de transformação. Existem algumas ferramentas brilhantes e fornecedores maravilhosos, mas também há muitos fornecedores que oferecem medições sem ter quaisquer dados de validade estatística ou talvez pior, utilizando falsamente apenas dados extremamente positivos. Somente as empresas que consomem as medições é que podem mudar esse quadro. Com poucas exceções, as ferramentas hoje não têm, de modo geral, maior capacidade de prever o sucesso do que tinham 30 anos atrás. O poder de previsão das medições tem, em grande parte, permanecido o mesmo. Os fornecedores continuamente anunciam testes novos e melhorados. No entanto, já estamos francamente entediados com os anúncios de que uma revolução nas medições está a caminho. A construção de um banco de dados maior ou a mistura de ferramentas existentes em um novo formato online não conta como revolução. Repetindo, apenas as empresas podem mudar isso. Repetindo, apenas as empresas podem mudar isso. Os fornecedores dependem das organizações para ajudá-los a tratar da questão de critério, medindo mais do que apenas o desempenho geral, e para ajudá-los a utilizar os resultados de medição para melhorar as ferramentas. As empresas terão de assumir a liderança nisso. Uma mudança real só virá quando elas o fizerem. As empresas têm sido lentas para agir, mas os crescentes desafios em relação aos talentos e as necessidades de uma inteligência de talento fornecem um motivo convincente para fazê-lo agora. Grande ou pequena, global ou local, as organizações precisam fazer isso direito. A boa notícia é que elas podem. A medição em si pode ser uma tarefa complexa. Fazê-la funcionar não precisa ser. Final do capítulo 9.